Pois é, sentimos a Né, falta, pessoal? cara. Ô, irmão, faz parte, irmão. Eu tô bastante focado lá no Money Makers. Ah, eu imagino, cara, lá é serviço pra caramba, né? Alguém vai de cafezinho, hein? Eu tô esquentando a água pra passar o meu. Ah, coisa boa. Como é que vocês estão por aqui? Conta aí pra mim. Thiago, você me conhece, né? Ou não sabe nem quem eu sou, Thiago? Fala aí. O Bruno eu sei que me conhece. O Bruno é macaco velho. Ah, eu conheço o Ventura há um ano já, Quase nada, né, Bruninho? quase nada. E você, Thiago, me conhece, irmão? Fala comigo aí no áudio, por favor. Lembra que a gente não tem chat aqui pra ler, tá? Eu tô com a sala aberta pra gente poder bater um papão gostoso. Então, qual que é a intenção? A gente vai estar aqui com um pouco mais de rotina, tá? Não vai ser nesse horário, nem nesse dia da semana, mas eu vou começar a estar aqui com vocês com um pouco mais de rotina. E aí, Cássia? Como é que você tá, moça? Oi, Ventozinho, estou com saudade de você, meu bebê. Fala, mulher. É pra ter ou não é pra ter, né? Lógico que é pra ter. Faz tempo, aí. Agora eu tô com o chat aberto. Boa. Saudade de Discord, saudade de ver todo mundo junto. Bom demais. Bom demais. Tô vendo que você tá à frente de muita coisa, Cassim. Isso me deixou muito feliz de ver, viu? Ô, Ventu, tô aqui como o João fala, skin the game. A gente tem que dar a cara pra bater, porque senão não sai do Não canto cresce, não, né, filho. irmã? Não cresce não. A gente tem que crescer no desconforto. Você só Mas não cresce tem jeito. Você só Se cresce for diante da confortável, crise, né? se for confortável é porque não tá certo. É verdade. É Né? Se verdade. tá Eu confortável é penso, porque não tá certo, cara. eu penso assim, que a gente vive numa zona de conforto. Só que existe duas zonas de conforto. A zona de conforto que a gente tá e a zona de conforto desejada. A zona de Exatamente. conforto desejada, ela é dureza pra caralho pra você conseguir atingir. E é só a partir desse sofrimento, dessa evolução, que a gente consegue atingir a zona de conforto desejada. Exatamente. Não Ô, tem jeito, Ventu, pessoal. eu Oi. sempre lembro de uma frase que eu vi no Hobbit, não sei se você assistiu a Batalha dos Cinco Exércitos, que os Já anões já assisti. estão dentro da montanha, os Já 10, assisti. os 14 estão lá dentro, aí tem um monte de exército na porta da montanha e um anão pergunta a Thorin, Thorin, só tem a gente aqui, você quer paz ou você quer guerra? E ele responde, eu quero guerra. É assim Então que eu encaro, foda-se, vambora. não quero paz não. Não é? Então bora. Não é, pessoal? Vamos lá. Perfeito isso. O que eu mais quero conversar com vocês, qual é? Fala pra mim. Comportamento. Deixa eu só tirar um print aqui e colocar lá no... Isso. Isso. O principal que a gente tem que bater um papo é comportamento. Não é, pessoal? Então, quando a gente fala de comportamento, qual que é a principal coisa que a gente tem que conversar? Falem Eu pra já mim. volto aí, Ventu, tô passando meu café. Passa aí, irmão. Pega ele lá e volta pra cá que a gente conversa. Boa tarde, Ventu. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo, graças a Deus. Faz tempo que a gente não conversa, né? Então, lembrando, pessoal, a melhor forma que tem, lembra, da gente se sentir bem com a situação, a gente entender o quê? Além das situações que a gente desenvolve no mercado, né? Porque o mercado, ele é, como eu posso dizer para vocês, ele é antinatural para a nossa mente. Então, quando a gente fala de comportamento, o mercado ele é antinatural. Por que ele é antinatural? Porque o mercado é o único lugar, tá? Que a gente consegue se esforçar para algo, tá? Gastar tempo, se dedicar, estudar, né? Tá ali de frente de tela, tá ali de frente de computador, gastar tempo da nossa vida e mesmo assim a gente perde algo, perfeito? E isso não é natural para a sinapse humana. A gente não é treinado para isso desde criança.
O mais natural é toda vez que a gente se esforça para algo, é a gente ser recompensado por aquilo. Ou o máximo que pode acontecer é eu não ser recompensado. Vocês concordam comigo? Que é o máximo que pode acontecer? É eu me esforçar por algo que não tem recompensa. Perfeito? Agora, perda é muito difícil a gente não ter. Por quê? A maioria das perdas que a gente tem, a gente considera naturais. Então, por exemplo, a Cassinha, ela faz bolo, né? Se ela erra a receita do bolo, ela sabe que aquilo vai mexer no custo dela, mas ela não está se importando muito com aquilo. Ela vai lá, ela prepara outro bolo e vende. Perfeito? Se você é um empreendedor, por exemplo, você tem um restaurante, você tem alguma coisa que você não teve um bom movimento no dia, e às vezes o que você produziu de alimento vai ser jogado fora, ou qualquer coisa assim do gênero, para você faz parte do contexto. E aí vem o questionamento principal. Por que no mercado eu não consigo enxergar a renda variável como parte do contexto? Por que eu quero estar em renda variável? Porque eu tenho uma rentabilidade melhor, eu tenho um percentual de rentabilidade mais agressivo, e eu quero que ela se comporte como renda fixa. Vocês sabem me responder? Se alguém não me conhece aí, pode me perguntar, tá? Mas os nominhos que eu tô vendo aqui no chat são pessoas que eu sei muito bem quem são. E eu sei que me conhecem também, então sabem muito bem como é que eu falo. Então, me explicam, por favor, me dizem, por gentileza, eu preciso da participação de vocês. Por quê? Ventura, porque a gente não enxerga as perdas que a gente tem normalmente como dinheiro. Por exemplo, se eu estou fazendo e a receita dá errado, eu não estou vendo os R$10, os R$5, os R$8 da receita se rasgando na minha frente. Eu estou vendo insumos, e no mercado financeiro não, a gente vê números, a gente sabe que aquilo ali é dinheiro, né? Exatamente. Quando eu começo a construir uma casa, por exemplo, perfeito? Eu penso no projeto da casa terminada, não penso? Sim. Não é isso que a gente faz aqui no mercado? A gente começa aqui no mercado financeiro e a gente tem um projeto para ele, né? Ou ele vai me dar uma vida X, ou ele vai me dar uma aposentadoria Y, ou ele vai servir para mim comprar a minha casa. A gente sempre acaba tendo algum objetivo com ele, não tem? Vai ser o responsável pela mudança de vida, não é? Patamar social, entre outras coisas mais. Mas sempre tem um objeto. Concorda comigo? Concordo. Então é mais ou menos como se a gente estivesse construindo uma casa, não é? Sim. Quando a gente começa a construir uma casa e a gente termina ela e a gente vai mostrar a casa para alguém, a gente não fala que durante a obra quebrou 2.000 tijolos. Verdade. Que eu precisei comprar de novo. Quando eu estava construindo aqui, essa casa que eu moro, tudo que podia dar errado deu. Tudo que você imaginava. Né? Caramba! Como toda boa obra. Eu vou tirar mais dinheiro. É verdade, a gente pensa numa coisa e a gente tem o dinheiro para fazer. Isso aqui vai dar. Eu comprei material, comprei tudo, né? Mas é tanto contratempo aí no meio que você tem que se virar nos 30. Uhum. Exato. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Sim. E aí, normalmente, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente olha para o stop como se ele fosse um castigo, como se ele fosse algo errado, como se ele fosse uma falha. E ele machuca. Mas a gente tem que colocar na mente que tá dentro do plano, né? É renda variável, gente, não é renda fixa. Se a gente tem nosso plano de trade e existe um stop, então o stop também é uma coisa programada. E não tem que doer. Não. Por que não tem que doer? Porque senão eu não faço isso por muito tempo. Se eu não fizer isso por muito tempo, eu não construo nada aqui dentro. E o mercado é extremamente frustrante. Por que ele é frustrante? Porque ele pega pesado na nossa validação. Ô Ventuzinho, hoje eu terminei de ler
Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que eu vou apresentar Excelente logo livro. à noite. E o Pai Rico, que ele não fala em nenhum momento o nome do Pai Rico, mas só se refere como Pai Rico, ele diz que as pessoas elas se estagnam por causa do medo. E elas aceitam um salário por medo. Às vezes tem medo até de pedir um aumento. Então, é um ponto que ele bate muito forte. Eu tenho um trechinho, um capítulo, metade de um capítulo dedicado só para falar do medo que as pessoas têm, e isso as impede de sair da corrida dos ratos, né? Exato. Porque se você for olhar por outro lado, você vai ver que ali não tem segurança. Exato. Ali não tem, né? Como que funcionava antigamente? Como que era um trabalho antigamente? Como que, assim, o pai de vocês, como é que era? Eles trabalharam em muitas empresas? Eles tiveram vários empregos no decorrer da vida? Não, meu pai sempre fez os bicos dele porque ele não gostava mesmo de trabalhar, mas a minha mãe, ela sempre trabalhou muito duro e ela começou trabalhando em loja, né, em comércio. Ela teve uma infância e adolescência muito, muito difíceis, onde ela foi a irmã mais velha de 9 irmãos. Então, quando o pai dela saiu de casa, ela precisou arrumar um emprego rápido, porque os irmãos iam acabar passando fome dentro de casa, e ela foi para trabalhar em comércio, né? Ficou 10 anos numa loja. Depois ela começou a trabalhar por conta própria, né? Perfeito. Mas sempre não arriscando muito. Mas diz uma coisa pra mim, você reparou na resposta que você me deu? 10 anos. 10 anos numa loja. Foi Por que mais ela de ficou 10 10 anos no mesmo lugar? Oi? Por que ela ficou 10 anos no mesmo lugar? Porque ela tinha medo. Ela falava para mim. Ela falou exatamente assim. Era eu e mais 8 irmãos abaixo de mim, e eu não podia deixar nenhum irmão passando fome. Então, Sim. mesmo com o salário um pouquinho que ela ganhava, ela só ficava com o dinheiro da passagem, o resto ela dava todo dentro de casa para poder fazer feira. E aí os outros, quando for ficando grande idade de trabalhar, né, é que começaram a ajudar também. Exato. Mas Porque foi a gente tem muito medo. grande no esforço dela. Exatamente, porque a gente tem medo, Cássia. Você sabe por que a gente se tornou a raça predominante? Quando a gente faz análise da mente humana, quando a gente chega na mente ancestral, na mente primal, você sabe por que o ser humano se tornou a raça predominante no planeta? Porque a gente tem medo. Olha que barato. Como assim? O medo protege? Oi, daí. Repete. Como assim? O medo protege? O medo protege. O medo, ele é uma proteção. O tempo todo. O medo é sinônimo de proteção. Sobrevivência, né, Ventur? É, proteção. Então a gente, como animal, a gente não é muito bom, concorda comigo? Que a gente não é um animal muito legal? A gente não tem uma garra muito eficiente, né, galera? Nossa pelinha é fraca. A porra de um mosquito mata a gente. Né? Meus dentes são meio chula. Dependendo do que eu mordo, quebra. Não é verdade, galera? A gente correr sem chance, né? Porra, não dá. A gente ainda resolveu virar vertebral em pé, velho. Fudeu mais ainda a corrida. Mata a gente. É. Então a gente aprendeu que a gente era muito fraco. Então o que a gente fazia? Ficava escondido. E a gente saía só para pegar uma frutinha ou para pegar um bichinho pequenininho e voltava para dentro do nosso esconderijo. Então a gente não se expunha a risco. Olha que legal. Então a exposição a risco é algo natural do humano a ser preservado. E o mercado, ele é risco o tempo todo. Então, quando a gente fala de conceitos de renda variável, ela é extremamente desconfortável para o cérebro. Ela é completamente anticíclica para a sinapse cerebral. Porque por gerações, por isso que a gente se tornou agricultor,
Por isso que a gente parou de ser nômade, por isso que a gente construiu casinha, por isso que a gente construiu cidade, que é para cada vez mais a gente estar mais protegido. Por que eu tenho uma cidade hoje, galera? Porque na cidade não tem bicho, você tem bicho domesticado. Vocês estão conseguindo entender a lógica? Demais. Entender. Sim. Perfeito. Tá? E essa questão remete a gente ao mercado. Porque o mercado é risco o tempo inteiro. O problema é que às vezes o risco não é bem perceptível, né? Às vezes a pessoa faz um comportamento de risco e não acontece nada, né? E faz outra vez, não acontece nada, né? Faz uma vez, só que o dia que vem, né? Vem e leva com tudo, né? Bem caro. Né? Então, se a pessoa tem um perfil muito agressivo de risco, normalmente essa pessoa vai durar pouco tempo no mercado. Aí, se a pessoa tem um perfil muito conservador de risco, provavelmente, para ela ter algum resultado no mercado, ela vai levar muito tempo. Como é que a gente baliza isso? Como assim, Ventura? Boa pergunta. Ó, se eu compro muito risco, por exemplo, cada operação eu entro com risco de 10, 15% da minha conta. Perfeito, Cassim? Eu tenho 10 de stop na conta. Perfeito? Sim. Num ciclo de correção um pouco mais profundo no mercado, ou numa fase que o ativo que eu opero, ele está meio de lado, ele está meio fora do meu operacional, eu vou quebrar minha conta rapidamente. Rapidinho. Agora, se eu fico arriscando 0,25% em cada trade, quanto tempo que vai levar para eu ter rentabilidade o suficiente? Vai levar um pouco mais de tempo. Mas aí vai Você ser fica mais... inquebrável, mas você também não conquista nada, né? Exato. Por que a gente não conquista nada? Porque ninguém começa aqui com muito dinheiro. Uhum. São raras as pessoas que entram no mercado financeiro e vai lá e coloca R$1 milhão ou $1 milhão na conta para operar. Vocês concordam comigo? Sim. Totalmente. Então a maioria começa que nem a gente começa, com pouco patrimônio. Perfeito? E mesmo assim, a probabilidade do que colocou pouco perder o pouco que tem, o que colocou muito, perdeu muito que tem, é igual a probabilidade dos dois. É igual. Lembra, quando a gente fala de mercado financeiro, ele é o ambiente mais democrático que existe. Por que ele é o ambiente mais democrático que existe? A gente conversa muito isso, eu conversava muito com vocês isso antigamente. Não sei se vocês lembram. Ele desce o sarrafo em todo mundo, sem distinção. Se eu entro num trade PDV, por exemplo, que nem a gente estudava, o mercado não quer saber se eu estou entrando com 300 lotes ou se eu estou entrando com 1. Concordam? Concordo. A oportunidade é a mesma, para todo mundo, é igual. Então, se você opera com um lote ou opera com 300, a gente tem a mesma oportunidade de ganhar ou perder, correto? A mesma probabilidade, a mesma chance, tudo. A mesma oportunidade. Né? Exato. Quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, a Cássia tem a empresa dela de bolos. Mas se na região dela chega uma franquia que monta 3, 4 lojas de bolo, não sei o que lá, fode com a venda dela. Uhum. Vocês entendem a diferença? Sim. Então, o mercado financeiro... Eu não sei o que é mais difícil, o mercado financeiro ou a confeitaria, viu? Eu acho que o mercado é um pouco mais complicado. Eu ia falar que o mercado financeiro também. O mercado é um pouco mais complicado. Eu tô na dúvida, viu? Eu fico na dúvida aí. Por que o mercado é mais complicado, Cássia? Porque ele é fácil acesso. Uhum. Para você montar uma empresa hoje, para você montar uma empresa de bolo, por exemplo, legal, você precisa comprar um forno legal, você precisa ter uma série de fornos, você precisa ter insumo. Te garanto que você precisa de mais dinheiro do que você precisa para abrir uma conta numa corretora para operar hoje em dia. Fazer uma porrada de curso, viu, Ventura? Então, você vai gastar muito mais dinheiro do que você precisa para começar a operar o mercado financeiro hoje em dia. Então, essa democratização que o mercado dá, ela é tão livre
tão livre que ao mesmo tempo que ela constrói, ela destrói. Perfeito? Uhum. E como que a gente faz para isso não ser destrutivo? Eis a Regras. questão. A regra segura um tipo de personalidade. É. Tem perfil de personalidade que a regra não segura. Trade sistêmico funciona bem para um perfil de comportamento. Trade discricionário funciona para um outro perfil de comportamento. Ativo que tem ticagem volátil vai para um perfil de personalidade. Ativo que tem perfil de volatilidade pequeno combina com outro perfil. Olha o quanto é democrático essa porra. Ô, Ventura, eu acho que para você dar certo no mercado e conseguir construir o patrimônio, primeiro você tem que ter um autoconhecimento muito profundo para depois ir se adaptando, se eu posso falar assim, ao mercado. Porque a gente pode se adaptar ao mercado. O mercado tá nem aí pra gente e a gente se adapta a ele não vai se adaptar a gente. Então, você identificando essas coisas é que vai fazer você ser lucrativo. Exato. Acredito. Então, quanto mais a gente pega o nosso perfil e a gente adequa o nosso perfil ao mercado, maior a probabilidade eu tenho de tirar dele. Porque, por exemplo, eu consigo fazer um trade muito bem feito, o meu perfil, tá? Aonde eu estou fazendo um trade a favor da tendência, aonde eu tenho uma construção de sinal claro, aonde eu tenho um alvo claro. Para mim. Perfeito? Eu me sinto muito desconfortável se eu tenho que entrar num trade e ir fazendo gerenciamento nele para um dia ele sair. Em qualquer momento, você entendeu? Me desconforta isso. Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, se eu tento fazer um trade desse tipo, e se eu tento me adaptar a esse tipo de operação, eu não vou conseguir ficar no mercado por muito tempo, porque ele vai me doer constantemente. Eu não vou me acostumar com isso, porque isso não faz parte do meu perfil. Uma hora eu vou fazer merda. Consegue entender isso? Ô, Ventura, é nesse ponto que eu tô martelando, viu? Tô martelando aqui, ó, em cima da minha própria cabeça. Eu fico, não é o mercado, não é o mercado, não é o mercado, sou eu, sou eu, sou eu. E aí o que é que eu faço? Normalmente não é o mercado, cara. Vou procurar livros com assuntos interessantes, procuro vídeo, procuro tudo. Vou fazer terapia com o Edu, como é que eu faço para consertar minha cabeça para isso? Ver se o Edu bota enfia alguma coisa na minha cabeça, para eu não coringar. Fala, Bruninho. Eu acho que toda pessoa que vai entrar no mercado financeiro deveria fazer uma espécie de anamnese de si mesmo. Porque a maioria das pessoas, eu digo por experiência própria, só conhece os seus defeitos e os seus erros quando entra para o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele escancara na tua cara os teus defeitos. E com força ainda. Eu fui descobrir os meus defeitos, os meus maiores defeitos, só quando entrei no mercado financeiro. Então, até eu entender que o problema era comigo, que nem a Casa está falando, não é com o mercado. O mercado, que a gente falou, ele é democrático e ele tem o modo dele de viver, assim, de existir, é aquele modo, sempre foi aquele modo, sempre vai ser aquele modo, e eu que tenho que me adaptar, me conhecer e me adaptar a ele. Concordo. Por isso que a gente instrui e fala que quando a pessoa faz parte de um local de ensino com seriedade ou de um grupo, como a gente tem aqui, a gente consegue antecipar a maturação. Por que antecipar a maturação? Porque eu vou pegar pessoas que já têm esse conhecimento, que já têm esse conceito, ele vai olhar quem eu sou e quem eu faço e vai me dar uma direção melhor. Inclusive, isso que você acabou de falar é uma das recomendações de uma das lições do Homem Mais Rico da Babilônia, que ele diz que se você quer aprender alguma coisa, procure um especialista no assunto.
que Exato. vai encurtar o seu caminho. Eu, como terapeuta, por exemplo, eu tenho um pouquinho mais do que 700 pessoas formadas no meu currículo em terapia. Eu dei aula. Que de alguma maneira eu fiz um curso, fiz uma palestra, fiz qualquer coisa, perfeito? Com essas pessoas. Pra caramba, viu? Eu lembro que lá, quando eu conheci o João lá em 2018, ele falava que é muito mais barato você aprender com o erro dos outros do que você errar para ter que aprender. Então Exato. presta muita atenção nos erros dos outros, não nos Exato. acertos, mas nos erros, para você não fazer igual. E uma coisa que eu posso dar para vocês como ficha técnica, galera, é que quando a pessoa tem mentoria e uma mentoria boa, perfeito? Como a gente tem aqui, como a gente tem dentro do nosso hall aí de profissionais, o João, o Garuf, esses que são os nossos cabeças, que a gente tem ali os times principais, o Frank, o Di, entendeu? Quando a gente se cola nessas pessoas, eu só vou conseguir entender um pouco de mercado em 3 anos. Uhum. Que é um tempo que não é grande. Não, se você for pensar numa formação profissional, é um tempo curto. É rápido, é. Para eu ser médico demora muito mais a que isso. Metade do tempo de uma faculdade. Está pensando no mercado com 6 meses. Exato. É isso que é o foda. É esse que é o problema, né? Se a gente não consegue encontrar alguém para isso, ou a gente não confia em ninguém para isso, o tempo estatístico para essa pessoa aprender um pouco sobre o mercado para conseguir ter ali um pouquinho de rentabilidade é pelo menos 5 anos. Eu, Ventor, digo por experiência própria. Eu entrei no mercado lá no início da pandemia, conheci o mercado, por conta da pandemia mesmo, estava em casa e precisava fazer aquele dinheiro extra, né? Uhum. Hoje, eu cheguei no 0 a 0. São Perfeito. 4 anos. Hoje eu cheguei no 0 a 0. Então, e foi levando porrada pra caramba, mas eu digo que esse último ano que eu entrei, na verdade voltei para SST, porque eu conheci o SST antes, mas daí caí na lábia dos vendedores de curso, como todo mundo. O vendedor do sonho americano, né? Daí nesse 1 ano e meio, por aí que eu voltei para SST, foi onde que eu tive minha maior evolução. Foi onde que eu consegui sair da perca pro 0 a 0. Perfeito. Então, eu acho que foi um tempo muito curto, porque parece que passou muito rápido. Passa rápido. Esse que é o problema. E aí a gente volta naquela questão. Se por causa do medo eu compro pouco risco, o tempo vai passar rápido. Uhum. Então como que eu equilibro isso? Essa é a chave do negócio. Essa é a chave principal do negócio. Como é que eu equilibro esse jogo? Como é que eu faço esse jogo ficar seguro? Com a probabilidade maior pro meu lado, né? Pro nosso lado, no caso. Porque lembra, eu busco segurança o tempo todo, não busco? Sim. Uhum. É natural do ser humano buscar segurança, concorda? Sim. Eu busco algo estável para mim com recorrência o tempo todo, não é? É calcular o risco certo, né, Ventur? Você sabe aonde que tá? Risco Você sabe aonde que tá? Vai aí, Cassinha. Se a gente tem que correr risco, então o risco precisa ser calculado. Só que qual que é a melhor ferramenta que a gente tem para proteger a gente num risco calculado? Porque até o risco calculado, ele ainda assim tem probabilidade de ruína, não tem? Tem. Sim, com certeza. Exato. Então como é que a gente faz para proteger? Para a gente ter segurança, para a gente ter um pouco de tranquilidade na hora de fazer? Eu tô fudendo com a cabeça desse povo hoje. Fazia tempo que eu não fazia isso, tô sentindo saudade. Mesmo. E olha que você já falou sobre isso, viu? Eu tô tentando puxar aqui da memória. Por isso que eu falo 1000 vezes, assim, não tem problema. Cara, e você vai falar 1000 vezes, vai ter que repetir mais 1000 para ver se eu aprendo em uma dessas. Exato. Diversificação, gente. Isso que eu ia falar. Diversificação de estratégia. Diversificação de tempo. Porque eu me exponho a ciclos diferentes de mercado. Então, se eu tenho só estratégia de day trade, eu estou muito exposto a risco. Vou dar o celular para o computador rapidinho. Vai lá, Cassinha, fica tranquilo.
Se eu tenho só day trade, eu fico muito exposto a risco. Se eu tenho só swing trade, eu fico muito exposto a risco. Se eu tenho só position trade, eu fico muito exposto a risco. Se eu tenho só uma carteira, sei lá, buy and hold, uma carteira Groove, uma carteira de Vol Investor, uma carteira previdenciária, eu também estou exposto a risco. Perfeito? Se eu tenho uma carteira de investimento em renda variável, por exemplo, de Vol Investor, qual que é o risco que eu tenho nela? A análise de performance nela é lenta demais. Então eu posso estar performando muito bem por 1, 2, 3, 4, 5 anos e na primeira crise sistêmica que a gente tem de mercado financeiro, porque é natural o mercado ter uma crise sistêmica, a minha carteira não performa e eu não sei tomar a atitude correta para aquilo, porque eu estou acostumado com um ciclo diferente e eu perco todo o rendimento que eu tive. E aí eu vou levar mais X anos para adquirir esse mesmo rendimento de novo. Então, mesmo uma carteira de longo prazo não me dá segurança. Ela me dá uma falsa sensação de segurança. Porque, por exemplo, agora que a gente veio de uma correção, né? A gente veio de um bear market. Todo mundo que começou a investir em ações, quando terminou esse ciclo de bear market, porra, tá sorrindo. Perfeito? Quando a gente começou... o próximo bear market. Quando a gente começou o swing trade no nosso grupo, pelo PDV, muita gente se dando bem, rindo com ele. Primeira correção que veio, um monte de gente parou de fazer. Uhum. Ninguém continuou. Poucos continuaram. Quem continuou como eu, tá ótimo. Perfeito? Estamos num ciclo corretivo de novo. Mas e aí? Eu sei, para quem começou agora, swing trade, nessa perna de alta que a gente está vivendo no mercado, será que o cara vai tomar a atitude correta quando vir uma correção? Porque ele não está acostumado com o ciclo de correção. Ele não está acostumado com a curva de capital do operacional dele. Ele não está acostumado com o drawdown. Ele não está acostumado com a taxa de recuperação que o perfil operacional dele tem. Quando vem um ciclo de correção, ele não tem crença, ele não tem confiança de que aquilo tem recuperação, porque ele não sabe como aquilo funciona. Vocês entendem a diferença, pessoal? Perfeito, Vitor. Aí, por exemplo, eu tenho exposições variadas, perfeito? Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu faço operações de day trade, eu faço operações de swing trade, não estou fazendo position, dividi o position por H1 hoje. Por quê? Porque eu estou buscando um perfil de rentabilidade um pouco mais agressivo, por causa da perna de alta que a gente está. Só que eu tenho 3 diversificações em tempo. Então isso significa que eu tenho uma exposição a ciclos diferentes. Eu tenho 2 tipos de ativo que eu trabalho. Eu tenho índices e eu tenho ações. Então eu tenho diversificação em tipo de ativo que eu busco a minha rentabilidade. Então a chance de eu entrar em ruína de capital é muito pequena. Por quê? Por exemplo, essa correção que o S&P tem feito ultimamente, você sabe que eu sou comprador de ações americanas, né? Essa correção que a gente está tendo no S&P recentemente, perfeito? Não me deu um stop. No swing trade. No H1, sangrou. Quase todas as operações que eu tinha abertas, eu tomei stop. Ficou só com umas 4, 5 abertas. Estão lá sobrevivendo firme e forte, por enquanto. Em compensação, o day trade me deu muita grana. Porque no day trade eu vendo. Nas ações eu só compro. É possível diversificar a ansiedade também? Sim, porque você está diversificado em tempo. Então, quando você tem, por exemplo, a ansiedade do day trade, por exemplo, qual é? Você passa 1, 2, 3 meses sem conseguir performar, porque os ativos que você opera não estão coincidindo com o teu operacional, o que você vai tentar fazer, Odair? Mudar o operacional. Exatamente. A cara que o Vitor fez agora.
Foi impagável. É exatamente essa cagada que a gente faz. Agora, se eu tô com 2, 3 meses ali, meio de lado no day trade, tudo bem? Mas a minha carteira de swing tá indo bem, o meu H1 tá indo bem, e eu tô vendo o meu capital crescer, qual que é a ansiedade que isso me dá? Hein, Odair? Zero. Muda bastante, né? Muda bastante. Se eu tenho um perfil, perfeito? Se eu tenho um plano, por exemplo, eu tenho um plano de investimento. Eu busco uma rentabilidade extremamente agressiva. Por que eu busco uma rentabilidade agressiva? Porque eu tenho pouco tempo para chegar onde eu quero. Porque eu já tenho um pouco mais de idade. Então eu preciso ter um perfil de risco um pouco mais agressivo. Então eu tenho um perfil de risco que busca uma média de 5,5% ao ano de capital. Perfeito? Eu estou dentro dessa média. Por quê? Quando o day trade está meio que de lado, as outras plataformas, os outros sistemas também estão me dando a rentabilidade que eu preciso. Quando eu olho para o meu crescimento de patrimônio, ele está dentro dos 5,5%. Eu posso ter um ciclo que eu vou fazer muito mais do que 5,5%. Eu posso ter um próximo ciclo que eu vou fazer muito menos do que 5,5%, e às vezes até negativo. Mas se eu fizer a conta e eu ver que na média eu estou dentro do plano, qual que é a ansiedade que me dá? Nenhuma, ou pouca. No resultado, né? Dependendo da dia, né? Dentro de cada pessoa assim. Mesmo vendo o capital lá subindo e o plano sendo executado, Exato. ainda pode gerar uma pequena ansiedade. Agora, se eu só tenho um tipo de exposição, se eu só tenho um tipo de performance, e eu sou dependente daquela performance, isso é muito difícil de eu manter o equilíbrio. É porque daí, além da ansiedade, vem o FOMO também, né? Bem. Porque eu vejo por mim mesmo, quando eu fazia só day trade, eu via as ações dando cada swing lindo, e indo, e realmente evoluindo, e eu, de fora daquilo, sentia aquela agonia de estar fazendo uma coisa só, vendo que do outro lado do rio ali, a grama estava verdinha e indo. Se eu jogasse a vara ali naquele cantinho, pegava mais peixe, né? Exato. Enquanto eu não dividi o meu capital entre day trade e swing, a minha ansiedade e o meu FOMO era muito maior. Exato. Porque daí eu começava a ver coisas onde não tinha. Exato. E se eu associar isso a uma necessidade de renda fixa dentro da renda variável, qual que é a chance de eu me machucar no mercado? Aí fudeu. Exato. Aí eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu não consigo ficar aqui. Vocês entendem isso? Ó, presta atenção, eu tô gravando essa aula, hein? E eu vou deixar essa aula aqui para vocês, gravada no Telegram. Pode deixar. Já machuca a gente o normal, né? Quando você está usando um dinheiro que você não precisa dele para pagar as contas no final do mês. Já machuca quando a gente perde. Agora, quando você perde um dinheiro que você não poderia perder, você perde ali, perdeu R$300. Porra, ali se foi a conta de luz. Cara, o negócio fica muito mais pesado. O MD ele vem muito mais forte. Machuca demais, gente. Lembra que eu comecei falando para vocês hoje? O mercado ele não é natural pra gente. Ele não é um ambiente natural pra gente. É você apanhar e continuar apanhando lá, sabendo que vai apanhar mais ainda. É porque ele causa na gente emoções que não são normais. Tem que ser um pouquinho sadomasoquista, né? Tá no mercado. Ele causa na gente emoções que não são naturais da gente ter. É aquilo que a gente conversou da casa, é aquilo que a gente conversou do bolo. Ele não causa sentimentos naturais na gente. Então, não, se eu ele desperta... Oi? Ele desperta uma coisa que a maioria das pessoas não sabe que tem, que é a dopamina. Exato. Ele dá uma dopamina instantânea e muito rápida quando você tem um ganho. Exato. Então isso acaba causando um pequeno vício de você querer estar ali, querer ter aquele sentimento de ganho. Só que quando você vê ao contrário,
bate o desespero, porque, não, eu tô acostumado a ganhar, eu quero aquele sentimento, eu quero aquela dopamina de novo para mim. Exato. Então, Mas essa perca vai agoniando. Esse sentimento, essa liberação de dopamina, ela pode, com o tempo, parar? Não. A emoção, lembrem, ela não tem como ser controlada. Se a emoção for controlada, eu vou ficar muito preocupado com vocês, porque significa que vocês estão desenvolvendo um perfil psicopata. Só então, antes de você falar isso, eu lembrei, sabe de quem? Jeffrey Dahmer. Exato. Sério, eu lembrei uma coisa. Então, se eu não tiver, se eu conseguir controlar a emoção e não sentir mais emoção no mercado, eu vou ser uma psicopata. Aí eu lembrei de Jeffrey Dahmer porque eu assisti na Netflix. Né? Exato. Então lembrem, a emoção é impossível de ser controlada. Mas eu tenho condição de sentir a emoção e não deixá-la criar uma onda devastadora. A onda eu controlo. Ventu, de um ano para cá, né, um pouco antes de eu entrar no mercado, eu comecei a estudar e me aprofundar sobre estoicismo. Eu estou com um livro de Marco Aurélio para ler, que é... Você sabe o nome? Poxa, esqueci o nome agora do livro. Meditações de Marco Aurélio. E aí ele fala que um dos pilares, né? Um dos 4 pilares do estoicismo é a temperança. É a moderação das suas emoções. Exato. E, cara, isso serve tanto para o mercado. Não significa que você não vá sentir o que você vem a sentir, mas o que é que você vai fazer com isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho que ter... diante da situação. Exato. Então, se eu tenho um risco equilibrado, perfeito? Se eu me exponho ali em cada operação com um risco ruim, legal? Com um percentual que me é confortável para o meu estômago, perfeito? E que também não me deixa muito longo em rentabilidade, muito longo em resultado. E se eu demorar muito tempo para ter resultado, eu não vou ficar satisfeito e eu vou acabar fazendo besteira. Então eu tenho que ter ali um ajuste de percentual de risco. Se eu consigo ter diversificação para quando eu olho para o meu geral, eu me sinto bem com o que eu estou fazendo, independente de qual operacional está em qual ciclo, eu consigo ter um equilíbrio emocional muito melhor. Então, por exemplo, a gente faz day trade, a gente tem lá PDV, plano de trade, 5 operações. Beleza? São poucas operações, vocês concordam comigo? Sim, são poucas. São poucas. São poucas, mas tem semana que para quem opera índice dólar e faz o PDV certinho, que não dá 5 oportunidades. Não dá. Perfeito? Só que se eu olho para minha carteira de swing, eu tô lá com capital aberto alto pra caramba, eu tô com uma puta rentabilidade em capital de flutuação. O que me incomoda não ter tido 5 trades no PDV? Nada. Agora, se eu não tenho aquilo, eu vou ficar caçando a operação para fazer no PDV. E vou entrar em qualquer pressão. Vocês entendem isso? É o que o Pisque sempre fala, né, nas lives dele. É o querer operar. Não significa que você estando na frente da tela sem ter dado nenhum clique, não significa que você não está operando. Porque a partir do momento que você para analisar o gráfico, analisar outros ativos do mercado em geral, analisar notícia, aí você já está operando, né? Exatamente. O clique é só uma pequena parte, não é o operar em si. Ali você já opera. O clique é uma porcentagemzinha pequenininha. É a mesma coisa. Qual a necessidade que o João, por exemplo, tem de fazer trade para que ele tenha dinheiro no final do mês? É pequena, não é? Porque ele tem outras coisas que geram rendimento para ele, concordam? Outras fontes de renda. Então, quando ele está fazendo a clássica, por exemplo, qual que é a leitura dele de boa barra? Qual que é a leitura de vocês de uma boa barra? Será que não tem uma pequena diferença? Ah, lógico que uma grande diferença. Será que vocês não vão enxergar uma boa barra e muito mais vezes do que ele enxerga uma boa barra? Verdade. Verdade. Porque a necessidade de vocês é outra do que a dele.
Agora, se você tem uma diversificação, como ele tem, por exemplo, por menor que seja essa divulgação em volume de capital, tá? Já te dá conforto. Aí eu vou deixar uma máxima aqui para vocês, para mim ir embora, tudo bem? Certo. Uhum. Vai fuder com a cabeça de vocês, tá bom? Mais uma. Vamos lá. Para que vocês acham que serve o setup? Para cortar as arestas da gente. Não? Ainda não. Não. Vai aí. Próximo. É por aí. Eu não tô sabendo colocar em palavras. Não sei se tu tá me escutando, porque o Você vizinho tá ligou um perto, som mas alto ainda aqui. não é É isso. pra Mas é setup, para ele serve pra- regrar a gente. Não. Com regras. Eu acho que o setup ele serve para fundamentar uma intuição que a gente tem. Não. Eu procuro uma estatística positiva no final. Não. Você sabe para que serve o setup? Para dar conforto. Para justificar a ideia que eu tenho do mercado. É Faz só para me sentido. dar motivo É para fazer o trade. verdade. Só para isso que serve o setup. O setup é só para me dar Verdade. motivo, só para me dar razão de eu ter entrado naquele Quando risco. quando a gente não se dá motivo fora do setup, né? É O fácil. dedinho nervoso vai lá na boletinha querer clicar. Conforme a necessidade é fácil. Então, lembra que eu falei para vocês que o mercado ele é anticíclico? Naturalmente, a gente não faz ele. Por que a gente não faz ele? Porque a gente não é um animal que gosta de risco. Uhum. Então, o setup, a única função dele é me dar conforto para comprar risco. O que importa é o gerenciamento daquele trade, o que importa é a exposição a risco que eu tenho de gerenciamento de capital, o que importa é a diversificação, o que importa é eu conseguir fazer isso por muito tempo para pegar vários ciclos favoráveis, ciclos menos favoráveis, para eu ter uma renda variável, constante. Nossa, muito, é um projeto que demanda muito tempo, né? Exato. Que é para o resto da vida. A gente está aqui para fazer Entenderam? o resto da vida. Até Então, chegar setup, na galera. liberdade financeira, que a gente pode escolher fazer ou não fazer, né? Aí, daí para frente, a gente tem o poder de escolha. Exato. Agora, no momento, eu não tenho poder de escolha nenhum. Mas eu falo Então, uma coisa pra setup, ti, cara. galera. Pode falar. Foi mal, Beto. Não, fala aí. Não, eu falo uma coisa, que a gente tem o sonho de atingir liberdade financeira, né? Quero ficar milionário. O que é mais fácil? Manter um status de vida onde que você sabe o que você precisa fazer com pouco, ou você manter um status de vida que você conseguiu conquistar? Para mim, é muito mais difícil você manter aquilo que você conseguiu conquistar. Porque entra também muito no drawdown do trade, a mesma coisa. Eu conquistei um status de vida, quando esse status começa a baixar, eu começo a entrar, querendo ou não, em um pequeno desespero, porque, eu sofri tanto para chegar aqui e agora eu estou voltando para cá. Então, quando você não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Mas agora, quando você tem a oportunidade de escolha, que nem a Cássia falou, ali eu acho que demanda um pouco mais de cuidado, um pouco mais de percepção das coisas e um pouco mais de treinamento. Porque uma decisão que você toma ali, você pode retornar ao ponto que você estava antes. Uma decisão errada que você toma, facilmente você retorna ao ponto que você iniciou. Exato. Porque a gente não é natural pra gente estar no mercado. Lembrem? Então, aprendam, galera, com isso. Não temos como controlar emocional. Perfeito? A gente tem como controlar a onda. Quanto mais eu entender que eu tenho que pegar e ter conforto com o mercado e não fazer algo que me desconforta muito, melhor. Perfeito? Se eu tento brigar para aprender um operacional que não faz sentido para o meu emocional, e eu faço algo que faz sentido para o meu emocional, mais fácil de eu me adaptar. Se eu equilibrar o meu risco para evitar ruína em renda variável e eu conseguir ter uma visão de um capital global melhor, mais diversificado, mais fácil para mim me adaptar.
Perfeito? E quanto mais cedo a gente perceber que é a gente contra a gente e não a gente contra o mercado, né? Mais fácil. É mais fácil. Então lembrem muito disso. Tem que ser fácil para a gente conseguir fazer por muito tempo. Tudo bem? Ô, Ventura, e eu Perfeito. posso dizer que a gente pode tentar abraçar a dor e não tentar evitá-la para permanecer no mercado. Costuma ser mais fácil, né? Costuma ser mais produtivo. Não é, pessoal? Lembrem, se eu sinto dor, é porque eu não estou fazendo o que é confortável para mim. Uhum. Se eu estou numa fase de drawdown do meu operacional e está me doendo, é porque eu não conheço a curva de recuperação dele. Bora fazer backtest para conhecer. Entendem isso? Sim. Se eu não entendo o ciclo de mercado que eu tô e sei que não é bom para o meu operacional, e isso me desconforta, porque eu fico brigando com o mercado, tentando fazer dar certo o trade, não adianta. Vai me machucar. Quando eu falo de PDV, por exemplo, o ambiente lateral para ele é horrível. Ambiente de correção para ele, de rompimento, também é ruído, é horrível, porque não dá correção e continuidade com pressão. É um canal estreito. Então eu tenho que conhecer ciclos, eu tenho que conhecer momento, eu tenho que conhecer o meu operacional de forma profunda, antes de buscar rentabilidade. Combinado? Combinado. Foi legal hoje um pouquinho que a gente bateu papo? Oh, foi ótimo, Foi. Ventura, meu Nossa, Deus foi, do Ventura. céu. Tava com Perfeito. saudade. do papo dele. Foi um bálsamo para mim. Meu Deus. Lembrem que de terça-feira eu tô no Activerso, lá na Active TV, às 20 horas. De quinta-feira eu tô no meu canal do YouTube, às 21. Tá? Eu não tô longe de vocês. E o Kaique tá me pressionando muito para eu estar aqui pelo menos uma vez por semana para estar aqui com Hoje vocês. tem, né, Ventura? Hoje às 21. 21. Certo. E eu tô tentando arrumar um tempo para trazer essa live para de noite. Para ficar mais fácil para vocês. Aqui dentro do Telegram. Certo. Beleza? Maravilha, Ventura. Então assim que a gente conseguir alinhar tudo isso, eu vou estar mais presente aqui com vocês, tudo bem? Tá bom. Tá Beleza, ótimo. essa live vai ficar gravada nesse mesmo chat, já ela vai estar carregada aí para vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, Ventura. Então beleza, pessoal, fiquem com Deus, até breve, e vocês sabem onde me achar, eu não tô longe não. Tá certo, Ventura. Obrigada. Tá certo. Abraço, Valeu, galera. Ventura. Valeu, Obrigado Ventura. pelo papo. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Beijo.